Depois de tanto tempo especulando, a cada nova página que revela a verdade de God Valley, mais informações, mais teorias e mais loucuras se confirmam na história de One Piece. Inclusive uma que muita gente comentou que era uma possibilidade em Egghead, mas na época parecia completamente sem sentido. No entanto, desde a saída do capítulo 1162, essa teoria para mim passou a ser completamente plausível. E essa teoria, claro, é a ideia de que Jay Garcia Saturno pode ter sido a origem da doença mortal que acabaria com o rei dos piratas, Goldie Roger. Só que realmente, só depois de Egghead e agora durante o God Valley que a gente pode ter noção que não era exatamente o Jay Garcia Saturno, e na verdade era Imu possuindo o Jay Garcia Saturno. Porque isso faria mais sentido, né? Vindo diretamente do Imu, esse poder seria muito mais poderoso. E óbvio, por isso que lá no Instagram, o Leão Luiz perguntou: a doença do Roger pode ter sido causada por ele supostamente ter sofrido Dome Reverse em God Valley? Não dá pra responder sem antes a gente recapitular exatamente o que matou o Roger e por que isso acabou sendo conectado ao Jay Garcia Saturno a partir de Egghead. Durante o flashback do Oden, o Oda estabelece que durante o último ano de jornada dele, o Roger já tinha noção de que ele não sobreviveria. Até por isso, durante esse flashback, a gente enxerga aquela cena marcante do Shanks com só 14 anos chorando no braço da sua figura paterna, o Roger, que deve ter contado pra ele exatamente como essa doença não teria cura. Isso ali na casa dos capítulos 960, que é durante o flashback do Oden. Mais ou menos 120, 130 capítulos depois, a gente acaba descobrindo um fato muito aterrorizante. Jay Garcia Saturno, Gorosei, na verdade ele tem uma forma demoníaca que é inspirada em uma criatura conhecida da mitologia japonesa. A gente comentou bastante na época, mas esse é o Ushi-Oni, uma forma demoníaca que tem parte aranha, parte boi, mas que pelos mitos tem algo muito mais interessante para a história, porque também condiz exatamente com o que o Oda está mostrando em One Piece. O Ushi-Oni é um yokai especial porque ele é famoso por matar à distância. Ele causa doenças, males absolutos, súbitos, que acabam tirando a vida das suas vítimas. E, tematicamente na história, o Jay Garcia Saturno acaba causando a doença na Jeanne, a mãe da Bonnie, durante o sequestro e as experimentações que o governo mundial fez com ela. O resultado é trágico, terrível. Ela contraiu a doença da Safira, uma doença que consome todo o corpo e é praticamente incurável. Pior ainda, a sua filha, Bonnie, também foi vítima dessa crueldade absoluta de Jay Garcia. Só que aí, voltando ao Roger, né, que a gente não pode esquecer, lembrando de toda essa temática, lembrando da questão da doença, de como o governo mundial tinha esse poder muito misterioso e maligno ainda não descoberto, muitas pessoas começaram a especular e teorizar na época de que, de alguma maneira, o Roger, em alguma batalha, pode ter contraído essa doença, porque o Ushi-Oni é simplesmente pestilento demais. Mas agora, com o último capítulo em God Valley, isso toma ainda uma nova proporção, porque a gente vai ter confirmado Roger lutando contra Jay Garcia Saturno possuído por Imu. E ainda tinha um outro aspecto dos poderes de Imu que a gente não sabia em Egghead, que é justamente o Dome Reverse, a capacidade de performar contratos demoníacos contra a vontade dos seus alvos e simplesmente torná-los poderosos, aliados e lacaios à sua própria causa. A verdade é que eu já comentei aqui no canal como eu acredito que o Dome Reverse vai ser muito importante, inclusive para o Chapéu de Palha. Não é segredo, eu acho que o Zoro é o personagem perfeito, ideal para quebrar o controle do Dome Reverse, para renascer e combater o poder de Mu. Quem sabe até no processo, tornando uma das suas lâminas uma lâmina negra. E também seria muito incrível se o Roger tivesse feito isso antes, se ele tivesse de alguma maneira sido possuído e voltado. Mas eu acho que não é o perfil do que o Oda quer trazer. Na verdade, eu acho que o Oda não vai fazer nenhum desses personagens ser Dome reversado além do próprio Shebeck, justamente para manter como é uma parada inquebrável e aumentar o hype para quando finalmente o pacto for quebrado no futuro. Ou, quem sabe, pelo Luffy ou algum outro personagem brabo. Então, o conceito da doença ter sido um efeito colateral de uma possessão demoníaca é até interessante, mas acho que não encaixa tão bem tematicamente. E até argumentar que os poderes do Ushi-Oni e os confrontos acabaram expondo Roger a um mal súbito faz até um sentido que é cruel, mas bateria com o que a história de One Piece vem mostrando e como os impactos do governo mundial são radioativos, tóxicos, venenosos para toda a sociedade, todo mundo de One Piece. Fala galera, Chapéu de Palha aqui, eu sou o Derek, sim, é o Chapéu de Palha, você já sabe, então você pode clicar lá no link na descrição, sempre tem lá nos stories do Instagram, momento certo para você, lançar sua perguntinha. Deixa o like, se inscreve, estamos cheio de membro, galera que virou membro recentemente. Muito bem-vindos, tem conteúdo aqui no canal só para membro, tem live só para membro e tem muita coisa a mais, então recomendo também se tornar membro, agora é o momento, salve pro ar. E, Alanzito,
Sem mais delongas, chama a vinheta. Underline Luiz.anto. Por que Roger e Garp lutaram contra o Shebeck, sendo que ele tinha a melhor das intenções? Com certeza o Shebeck vai ser dono reversado. Talvez aconteça uma tragédia com a Aerys e ele veja morrer na sua frente. Isso quebre o psicológico do Shebeck e talvez até o seu próprio desejo por vingança seja explorado pelo Imu, que vai ali simplesmente possuí-lo no momento de mais fraqueza. Isso bate muito com o que Oda já estabeleceu, que se você não estiver emocionalmente ali, vivo, presente, preparado para o combate, alerta, você pode ter o seu haki quebrado, sua vontade quebrada e ficar mais vulnerável do que até a sua capacidade normalmente permitiria. O que eu estou querendo dizer? Bom, um exemplo claro é, durante o ano, você vai reparar que nos momentos que o Kaido tinha aqueles acessos de trauma, aquelas memórias do Oden, que ele se desconcentrava e tal, ele ficava mais vulnerável, tanto que no 992, no capítulo remanescente, o próprio Kinemon consegue penetrar ali e tirar sangue do Kaido, o que era uma coisa ali não esperada àquela altura por questão de nível de poder, era psicológico. E outro bom exemplo, claro, que até o Lipe comentou na última live, lá no arco de Whole Cake, durante o casamento, que era pra ser com o Sanji e a Pudding, o plano que o Capone apresenta para os Chapéus de Palha é justamente quebrar ali a imagem da Mãe Carmel, porque isso faria ela surtar. E de fato, isso acontece, ela surta e cai de joelhos no chão e os seus joelhos sangram. Sim, o balão de ferro Big Mom acaba sangrando ali, sem haki, sem nada, porque ela tá abalada psicologicamente. Então, isso vai acontecer com o Shebeck, ele vai conseguir ser Dome reversado, a gente vai chorar, porque a gente vai ter que ver Barba Branca, Kaido, Garp e quem é mais que for, tendo que parar a sede de vingança de um homem justo. Vai ser muito triste. Se preparem, galera. Eu tô achando, né? Não sei, vamos ver. Talvez seja mó... Não tem nada a ver com o que eu tô falando. JVG Didi. O que vocês acham que aconteceu com God Valley pra ela ter sumido do mapa? Isso é interessante, porque eu sempre acreditei que, tal qual Lulusia, né? Eu achava até que ia ser uma espécie de uma referência. God Valley tinha sido destruída por Uranus. Faz sentido essa teoria, porque uma coisa de sumir do mapa parece ser mais definitivo até do que um Buster Call, como aconteceu com Hara. E outro argumento que eu usava é que o Hara fisicamente ainda tá lá. Você tem a árvore da sabedoria completamente arrancada, só o toquinho, como a gente já viu em diversos personagens voltando lá, como o próprio Dragon em Vegapunk, depois de Ohara. No entanto, a gente não pode esquecer, nessa ilha tem o Barba Branca. Quem sabe o Barba Branca tentando derrotar Imu e todo mundo não afundou a ilha, depois de Shebeck já ter sido derrotado e todos os inocentes já ter sido evacuados ou mortos. É possível também, mas eu acredito que faria sentido a questão da Uranus. Sempre comentam sobre como a questão da Mother Flame, de como talvez 38 anos atrás não tivesse uma carga para usar Uranus, logo não faria sentido ter usado em God Valley para desaparecer no mapa, é justo. Eu concordo, eu entendo. Agora, o Oda pode tranquilamente também falar que tinha uma última carga do século perdido, que o Shebeck acabou tendo que fazer o Imu usar contra a vontade dele, que pode ter causado grandes problemas, sabe? De uma maneira de fazer que o Shebeck tenha se sacrificado, mas, putz, isso foi importante, porque só assim o Luffy no futuro vai conseguir chegar ao One Piece. Coisa de One Piece, né? João.omcs. Onde o Uruj se encaixaria na trama atual de One Piece? Ainda tem chance dele voltar? Gente, Skypiea fazem muitos capítulos, fazem mais de 800 capítulos, mais ou menos. E a gente sabe muito bem que as Ilhas do Céu escondem uma verdade do século perdido, porque é um lugar que o governo mundial não tem tanto acesso para destruir as coisas. Tem evidências arqueológicas muito importantes nas Ilhas do Céu, além de fenômenos como a Knock Upstream. Portanto, o Uruj, vindo das Ilhas do Céu, pode nitidamente fazer essa conexão para o Chapéu de Palha e trazer toda uma cultura, todo um enredo que a gente não teve acesso ainda. A gente sabe que o Enel, por exemplo, era de Birka, mas a gente não sabe praticamente nada sobre Birka e toda a dinâmica ali dos povos do céu. Talvez se aprofundando nisso, mais de 800 capítulos depois, o Uruj performe um papel muito importante, até porque tem vários outros mistérios. Cadê o último Road Poneglyph, né? Como os personagens conseguem se deslocar, talvez, entre as nuvens do céu, onde está a autoestrada,
escada que leva até a Skypiea. Se vocês forem lembrar, eles não vêm pelo caminho convencional. Tem todo um enredo aí que o Uruz pode entrar. E claro, tem também o contexto de que ele pode entrar junto com o Enel, já ali com uma força antagonística que vai conectar a tragédia, talvez o drama dos dois. Quem sabe o Enel não tenha matado familiares do Uruz e através disso inserir o Luffy ali no meio e fazer aquela mistura gostosa que torna o One Piece tão maravilhoso. Personagens diferentes na dinâmica ali interagindo. Uruz fica pra lá e eu fico pra cá. Você é um cara duro e eu quero destaque. A Senana _A, como você acha que será o encontro do Akainu e Luffy? Eu não acho que o Luffy vai fazer um... Você matou meu irmão! Morra, maldito! Não acho. Mas, porra, será que o Luffy não tá cheio de ódio no coração? Mas aí o Luffy, quando ele tá no modo Nika, ele não tá geralmente cheio de ódio no coração. Ele fica sério, ele luta bravo e tal até, ele tipo, leva a sério, mas ele não fica tipo assim... Eu quero te matar! Nunca fica assim. Então, o que eu acho? Eu acho que vai ter uma coisa parecida com o que o Sabo teve com o Jesus Burgers lá em Dressrosa, quando o Jesus Burgers tentou humilhar a memória do Ace e tal. Algo parecido assim, porque o Akainu vai tentar usar a língua de prata dele, mas acho que numa versão meio Luffy. Talvez ele até use isso a seu favor pra realmente lutar com toda a emoção, mas de maneira controlada. Eu ia querer muito que o Oda usasse a morte do Ace e o reencontro com o Akainu pra mostrar um desenvolvimento, uma maturidade do Luffy gigante, e justamente até, sinto informar, deixar um diferencial claro entre as atitudes que ele teve e que o Ace teve, porque o Ace acaba voltando para enfrentar o Akainu no momento que ele não tinha ali a força necessária por causa da defesa da honra do Barba Branca. Se o Luffy, depois desse tempo todo, só enxergasse como essa defesa da honra é um exercício fútil, porque a memória das pessoas que viveram a nossa vida sempre vai estar intacta, sempre vai ser nossa, personalíssima, exclusiva, e eu acho que todo o processo que ele passa com o Jinbei, com o Rayleigh durante o time skip é muito sobre isso, aceitar o inaceitável. Eu amaria realmente que durante o combate isso não fosse uma questão que nerfasse o Luffy, tipo assim, no meio da luta ele lembra do Ace, meu Deus, tá vindo o Akainu, agora sim e tal. Se é que vai rolar combate entre Akainu e Luffy, que pra ser sincero, acho que tá cada dia um pouco mais difícil, né? Cada dia um pouco mais complicado de imaginar esse matchup realmente acontecendo na obra, mas claro que existe sim uma expectativa da comunidade como um todo. Todo mundo que assiste acha que uma hora o Luffy vai, enfiar a porrada no Akainu e se vingar. Mas talvez não seja sobre isso e tá tudo bem, ou talvez seja sobre isso, não sendo sobre isso e tá tudo bem, entendeu? Tipo assim, o Luffy vai enfiar a porrada, a gente vai ficar feliz, vai sentir aquele Schadenfreude forte, mas aí ao mesmo tempo não vai ser porque ele quer se vingar do Ace, sim porque... o Akainu vai estar se opondo aos sonhos do Luffy, vai estar indo contra ele, e o caminho até o One Piece seria bem mais hype do que uma vingança, né? Que mata a alma e envenena. Nunca é plena. Como diria Alex Pereira Poitin, seu Madruga. J. Duarte. Chapéus, por que Garly envelheceu e Gunko não? Gente, isso me pegou muito. Porque assim... Se eu for botar meu óculos, actually, de bem nerd aqui, se você tem um poder de regeneração e ele teoricamente está ligado, o envelhecimento celular é uma forma de decaimento do corpo, se eu não me engano. E eu acho que você ia ter uma regeneração constante. Então, se você não fosse envelhecer, fosse manter as células ali sempre perfeitas como estavam originalmente e tal. Não quero entrar na parada super científica, não, mas é muito necessário ter uma renovação das células e tal, papá, que eu tenho certeza que é verdade. Só que, por cima, isso me confundiu muito realmente, porque eu imaginava que envelhecer seria uma coisa que seria tancada pela regeneração, mas pode ser uma espécie de escolha, quem sabe do próprio Mu, né? Quem sabe existe realmente um nível de possessão maior, mais poderoso, alguém que nem a Gunko, e por isso ela não envelhece. Isso também bate ali com os Gorosei, porque a gente sabe que 200 anos atrás eles tinham a mesma cara, fora o Júpiter que tem uma cara de ser mais novo. Então, difícil demais essa. Eu quero que vocês comentem pra mim, galera mais nerdola, o que vocês acham dessa ideia de que o envelhecimento celular deveria ser combatido pela regeneração ou não. Mas o Sommers envelheceu, o Garly envelheceu, e agora o Garly virou Gorosei, né? Será que agora ele para de envelhecer, tipo uma promoção da Lancome? Davi Reis 22. Qual seria o papel de Enel se voltasse ao Baf? Sabe que em mitologia nórdica a gente tem um conceito de Asgard, que é o Olimpo, entre aspas, né? Dos deuses Aesir,
ali o panteão onde eles habitam. Não é um panteão, né? É a dimensão, tá? É o mundo inteiro, é mais que isso, tá? Que eles habitam. E a gente sabe que tem ali um conselho de anciões de Asgard. Se o Enel brota lá e fala, agora eu sou Deus e solo os caras. Putz, ia ser hype. E aí ia solucionar porque ia ter menos personagem, né? A gente já tá esperando, tipo assim, mais 6 personagens, aí nível de poder diferentes, estão fechados com o governo mundial secretamente, por isso que traíram Harold e tal. Ao invés de um conselho ali político Game of Thrones, mete um Enel, pum, rolou isso, mas já resolveu. E bola pra frente. Rafael_.sl. O Garp pode ser um revolucionário, só que trabalhando, entre aspas, infiltrado? Cara, eu acho que o Garp é um excelente marinheiro trabalhando infiltrado numa marinha aparelhada pelo governo mundial por séculos. E eu acho que o conceito de marinheiro do Garp vai além do que a marinha existe no mundo de One Piece. Ele representa tão bem esses ideais de justiça e heroísmo dentro de um conceito de que seria uma marinha ideal dentro do próprio mundo de One Piece, realmente, caçando piratas, parando criminosos, salvando pessoas inocentes. Ele representa muito bem isso, e justamente por isso a gente sente essa estranheza em relação à marinha que ele habita. Porque o certo não é o certo, e o mundo tá de cabeça para baixo. Quem nos lidera são, na verdade, secretamente demônios, e toda essa temática que o Oda tanto gosta de trazer. Mas justamente por isso, o gesto de ser da Sword, né, que é uma espécie de marinha à parte dentro da marinha, onde ele pode sair e voltar a qualquer momento, sem estabelecer essa hierarquia tão rígida assim para as suas próprias ações, de como o Garp tem que estar à parte, justamente porque se ele sai da marinha, eu acho que a identidade dele fica muito fragmentada, e o Oda não quis ir por esse lado, tanto que, né, o Garp se manteve na marinha. E a outra questão também é que pro Imu e pro alto escalão da marinha não faz sentido nenhum perder o Garp. Então eles devem ter feito realmente de tudo para manter o Garp ali dentro da marinha. Foca aí nos piratas, foca aí nos bandidos, desde que tem Ryubito é trabalho dos outros. Ele se manteve de vice-almirante. E foi isso. Galera, esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve, tamo junto. Um beijo, um queijo. Muitos membros novos. Se você é um novo membro, comenta aí. Muito obrigado ao ar. E é nóis, galera. Tamo junto. Valeu.